Olá! Você sabia que no Brasil são detectados cerca de 40 mil novos casos de AIDS por ano, segundo o Ministério da Saúde? É isso aí, está começando mais um TV Câmara Entrevista, sempre com algum tema intrigante sobre a nossa sociedade, especificamente aqui no nosso contexto de Jacareí. E o tema de hoje são as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, especificamente também no período da gravidez. E sobre isso eu converso com a Lilian Martins, que é coordenadora do programa IST AIDS aqui da Prefeitura, e com a Ana Ferri, que é consultora do mesmo programa. Sejam bem-vindas ao TV Câmara Entrevista. Obrigada. Para começar, eu queria saber, não sei quem que poderia responder, sobre essa mudança de nomes. Antes a gente falava DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, e hoje a gente fala ISTs. Por que ISTs? Então, porque a gente tem tratamento, né, e cura para alguma dessas infecções. E especificamente com relação ao HIV, AIDS, de 30 anos para cá, com os antirretrovirais, a gente tem uma qualidade de vida bastante superior e bastante boa das pessoas que são infectadas pelo vírus do HIV, né? E a gente tem uma estatística de morte ou da doença se manifestar bem pequeno. Então, diante desse quadro, a gente mudou, né, em 2016, o Ministério propôs a mudança, uma vez que a doença está controlada. Então, a gente não tem tanto a doença, a AIDS, né? É muito difícil morrer por conta da AIDS. Das outras, então, muito mais difícil, né? Assim, das outras doenças. O que a gente tem é um grande número de novos casos de infecções. As pessoas são infectadas. A gente tem um elevado número de pessoas, né, principalmente jovens, entre 14 e 24 anos ali, 15 e 24 anos, infectados pelo vírus HIV, mas não da doença. E aí o Ministério propôs, então, essa nova nomenclatura, infecções sexualmente transmissíveis, aí barra o AIDS, né, que também tem a ver com a AIDS. Quer dizer, então, que uma pessoa ela pode estar infectada, sim, com o vírus HIV, mas levar uma vida normal? Sim, uma vida normal. Não se tem a cura, né? É uma doença difícil, uma infecção difícil, porque o vírus ele é bastante mutante, é difícil de conseguir a cura por conta disso. Mas os antirretrovirais, eles proporcionaram, né, assim, uma qualidade de vida muito boa. Então, a pessoa em tratamento, e o tratamento é 100% SUS, né, gratuito. A pessoa em tratamento e levando o tratamento adequadamente, com alimentação adequada, com atividade física, enfim, com o uso do preservativo, ela fica com a carga viral indetectável, que a gente fala, né? Ela estando com a carga viral indetectável, ela vai falecer muito possivelmente de qualquer outra coisa, menos da AIDS. A doença não vai se manifestar. Acho que é importante dizer que, embora as pessoas vivam bem hoje em dia, né, mesmo sendo portadoras do vírus, é importante dizer que não é bacana, não é ok, né? Não é qualquer coisa ter o vírus, porque isso é um dos fatores que faz com que os jovens não se protejam, né? Atualmente, o início da epidemia, quando as pessoas morriam muito, enfim, assustavam muitas pessoas, né? E hoje em dia, como você não tem mais isso, os jovens não veem as pessoas morrendo de AIDS, não tem mais esse peso todo, muitas vezes eles não se cuidam porque acham que tudo bem, e na verdade, né, você vai levar uma vida, você tem que tomar remédio todo dia, você tem vários efeitos colaterais, os antirretrovirais, enfim, é uma tecnologia muito importante, porque as pessoas conseguem viver, mas ainda assim, não é qualquer coisa, você tem que tomar remédio pro resto da vida, enfim, tem outras consequências, então melhor não ter, né? Melhor não ter, né? Sempre. Agora, a título de curiosidades, aqui eu não li nada a respeito, é só assim, que eu tenho escutado de algumas pessoas, é que entre os jovens, essa proteção, aquele cuidado que se tinha de usar camisinhas, usar preservativos, por conta do alarde que se fez em relação à AIDS, esse cuidado de se cuidar diminuiu nos últimos anos. Não sei se
provavelmente talvez por conta disso, de não estar vendo mais, de saber que, não sei se eles sabem, que você pode levar uma vida normal com AIDS. Vocês constatam isso, que os jovens de hoje diminuíram os seus cuidados de prevenção, de profilaxia em relação ao ato sexual? Sim. Então, eles estão vivendo melhor, né, com qualidade de vida, não com a AIDS, com o HIV, né? A AIDS é a doença manifestada. Já manifestada, ok. Né? Aí sim é bastante preocupante, aí sim pode levar à morte. Sim, né, é uma idade, assim, comum em que a sexualidade ela se aflora, em que você começa a buscar outros parceiros, né, ou começa a ter parceiros. Todo mundo, em algum momento, vai iniciar a sua vida sexual. E quanto melhor a informação, tanto melhor para que seja uma vida sexual saudável. Como hoje, né, como a Ana disse, a gente não tem mais esse alarde, o que é bom, porque o alarde também levou muitas pessoas a ficarem muito assustadas, enfim. Mas como hoje a gente tem os antirretrovirais, né, a gente garante uma qualidade de vida bacana para as pessoas que estão infectadas. Os adolescentes, atrelado a isso, né, a esse momento do desenvolvimento em que está aflorada a sexualidade, está se descobrindo, com tanta mídia, com tanta incidência e tanta música, tanta coisa suscitando o exercício da sexualidade cada vez mais precoce, infelizmente, os adolescentes eles acabam sendo atingidos porque não fazem o uso do preservativo. E a ideia, né, de que a Ana coloca, de que você tomando o remédio tudo bem. A gente ouve muito isso. É só tomar o remédio que tudo bem. Mas não é tudo bem, né? Porque é para uma vida toda. Então, a gente tem uma estatística do final de 2016, né, alguns dados de uma qualidade de vida boa por um período de 45 anos. Não que a pessoa vai viver 45 anos ou até os 45 anos. Já, né, assim, de 30 anos, quase 40 anos para cá com os antirretrovirais, uma pessoa há 45 anos tomando os antirretrovirais, ela tem uma qualidade de vida muito boa. Mas, assim, existem os efeitos colaterais. Né? Existem perdas de gordura que precisam ser repostas, existem efeitos colaterais, intolerância em alguns casos, gastrointestinais, você não pode beber, né? Não é interessante que beba, precisa cuidar da saúde como um todo e é todo dia, todo dia, todo dia. Então, assim, não é uma coisa qualquer. Né? Eu acho que tem vários fatores também que a gente precisa considerar que fazem com que os jovens usem menos, né, o preservativo atualmente, além desse que é a coisa das pessoas não morrerem mais, né, assim, muito de AIDS. Então, tem várias coisas que vulnerabilizam uma determinada população, né? No caso dos jovens, você tem que aí ver que jovens são esses também, isso, né? Tem fatores que, acumulados, eles são... tornam a pessoa mais vulnerável a contrair, então, uma IST, né? Então, se você pensar jovens que não têm acesso aos serviços públicos de saúde, enfim, uma educação de qualidade, enfim, daí você tem várias outras categorias, né, marcadores da diferença que a gente fala, que juntos, acumulados, vão somando, né? Então, a questão do racismo, do machismo, né? Da violência doméstica, enfim, tem diversos fatores e no caso dos jovens, acho que uma coisa que a Lilian pontuou que é bastante importante é o acesso à informação e educação, né? Então, se a gente não, de um lado, a gente não pode falar sobre essas questões, né, que são determinantes de gênero, machismo, preconceito, discriminação, todas essas discussões que são inerentes ao processo de educação e de prevenção às ISTs, para que eles possam ter mais autonomia de decisão, né? Empoderamento para negociar o uso do preservativo, saber decidir as práticas com quem, etc. e tal, conhecer o próprio corpo, o respeito, o autocuidado, não tem como se prevenir. Então, se de um lado, por exemplo, nas escolas, a gente não puder fazer essa discussão de uma maneira séria e comprometida, como muitas vezes questões morais, religiosas, enfim, impedem essas discussões, né?
inclusive nos planos de educação, enfim, a gente, de outro, tem uma discussão absolutamente banalizada do sexo ou da sexualidade pelos meios de comunicação. Então, as músicas, né? Recentemente a gente teve um MC que foi proibido de... tiraram do ar a música dele, né? Era um funk que incitava a violência, enfim, apologia ao estupro, né? Tem muitos casos disso. Se você for ver, tem uma coisa na casa dos 20 milhões de acessos a um vídeo que faz apologia ao estupro. Então, de um lado essa banalização e violência, enfim, e do outro uma falta de informação consistente, porque ainda é um tabu em espaços mais sérios, né? Acho que a gente pode, enquanto pessoa pública, né, enquanto coisa pública, assumir essa responsabilidade de chegar. Então, assim, a gente também, e deve, mas as políticas precisam dialogar, né, e precisa ser permitido isso. Então, a gente também tem uma negligência, né, entendo, enquanto política pública, de acessar, né, e de discutir junto aos pares, por exemplo, nas escolas, a importância dessa educação, que é a educação sexual, que não tem nada a ver com o incentivo a transar, né, a praticar o sexo, mas ao que é o afeto, né, ao que é o respeito, ao conhecimento do próprio corpo, a higiene. A gente tem muitos fatores de higiene também que estão implicados, né, e que acometem os adolescentes e as mulheres, que é o tema aqui, né, e mulheres grávidas. A gente tem a questão do cuidado dos meninos, que não são muito vistos, né, e que a gente também peca muitas vezes nos espaços públicos, né, muito centrado na mulher, porque é ela que engravida, porque é ela que fica com cuidado da casa, da educação. Se as políticas não dialogarem, né, e se a gente não conseguir acessar e levar a informação corretamente, a gente vai caminhar muito pouco nesse sentido da prevenção e da promoção da saúde. Então, eu acho que também a gente precisa fazer a meia-culpa, né, profissionais aí da educação, profissionais da saúde, da assistência social, enfim, de todas as políticas públicas, no sentido de avaliar a sua forma de acessar, né, e de chegar. Então, também a gente tem um número de adolescentes e de famílias, e principalmente crianças e adolescentes, que não conseguem acessar a informação corretamente. E aí acessa a informação, quer dizer, é uma desinformação, é um desserviço, uma apologia ao crime. A gente está falando disso em absoluto, é uma questão com a música em si, né, mas aquilo que ela retrata, que isso é uma apologia, isso é crime, né? Incitar ao estupro, isso é crime. E isso banaliza, isso pode se tornar algo normal para uma pessoa que não tem outra referência, né? Ela vai fazer aquilo que ela tem em mãos, né? Se eu não tenho outro instrumento, eu vou usar aquilo que eu tenho em mãos. Quando eu... só a música, né? Então, novelas, internet, enfim, de uma série de coisas, redes sociais que você acessa tudo, né? Aprende a fazer bomba, aprende a cozinhar, mas você também a dançar, mas você aprende também coisas que não são legais, né? Então, quanto melhor a gente puder instrumentalizar o adolescente, a criança ou adolescente, daquilo que é saudável e daquilo que também não é saudável, para que ela possa ter parâmetro, né, para que as pessoas possam ter parâmetro e possam escolher, né, a gente vai caminhar muito pouco. Ou seja, vive-se hoje dois extremos, o extremo da banalização do sexo e o pessoal conservador que vai falar, não, então tudo é ruim, então vamos nos fechar. E a gente está aqui no meio tentando comunicar, tentando levar o acesso à saúde, principalmente, e tendo que lidar com esses dois opostos. Assim. Agora, eu queria fechar em termos de gravidez, desse período gestacional. Quais são as doenças venéreas, além da AIDS, mais comuns que atingem as mulheres grávidas? Então, hoje a gente está com uma epidemia no país, ela é praticamente mundial, né? O Brasil não está fora disso, a nossa região não está isenta disso, nem o nosso município. Apesar de que o município de Jacareí vem trabalhando com afinco, né? E com bons resultados. A gente está com uma epidemia, né? Estou falando da sífilis, né? E a sífilis congênita, que é aquela transmitida da grávida, né, para a criança.
Então, e a sífilis, né, ela é transmitida via relação sexual e ela tem, né, assim, alguns dados que nos levam a acreditar as motivações, né, que nos levam a entender as motivações dela acontecer com tamanha quantidade, que tem a ver com a higiene, né, cuidados de higiene pessoal enfim, e autocuidados em geral, o não uso do preservativo, que é demasiado importante, né, o uso do preservativo, e o acesso ao tratamento e à cura. A sífilis tem tratamento e tem cura, né, que é através de injeções, tem níveis, né, de estágios da sífilis, então, conforme o estágio, você vai ter uma quantidade maior ali da penicilina, é a bezetacil, né? Então, acessar a bezetacil para o tratamento. Mas a gente tem uma questão grave também, uma outra questão, uma quarta questão grave, que tem a ver com um dado que a Ana já trouxe, que são questões sociais implicadas, né? Então, você tem o machismo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande que os homens, que os parceiros se tratem. Né? Porque precisa ser um tratamento conjunto, não sei se já posso falar disso. Eu ia falar sobre isso. Desse tratamento conjunto, né, desta mulher grávida, ou não, mas principalmente na gravidez, né, de que ela faça o tratamento, e aí, assim, fazendo o tratamento, pelo menos 13 injeções ali de bezetacil, né, semanal, enfim, depende do estágio que tiver, e a não possibilidade, né, o não exercício do sexo, né, não ter relações sexuais durante 40 dias. Então, você tem uma mulher que ela vai descobrir geralmente que ela está com a sífilis quando ela engravida, porque obrigatoriamente ela tem que fazer todos os exames, que inicia muitas vezes, na maioria das vezes, o tratamento, mas um parceiro que não trata, né, ou que não dá continuidade. E aí, por que eu falo dela estar aí, atravessada pelo machismo? Porque você tem mulheres, a grande maioria, né? E aí a gente trabalhar muito o nosso julgamento, enfim, como é que a gente está lidando e orientando essas mulheres, que elas estão ali submetidas mesmo, né? A esses homens, né? Então, muitas vezes eles ameaçam que vão buscar outras mulheres, né? Culpabilizam a própria mulher, responsabilizam a própria mulher pelo seu cuidado, ou, enfim, pelo tratamento, né? Há casos de abuso também, então, assim, e se ele não cuida, muitas vezes esse homem está saindo com outras mulheres também, ele está infectando outras pessoas. E a sífilis é uma doença silenciosa, né? Como que ela manifesta? Você quer falar um pouco, Ana? Eu acho que é importante isso que a Lilian falou, é importante. Por que é importante o homem tratar, né? Porque se a mulher tratar ele não, ela se reinfecta se eles continuarem tendo relações. Uhum. E por conta do machismo e dessas relações de poder, muitas vezes ela não tem poder de negociação sobre isso, né? Tem uma dependência. Então, se a gente... tem um dado interessante que você vai olhar a sífilis congênita, né? Então, o bebê que nasce com sífilis, isso seria 100% prevenível se a gente conseguisse tratar 100% dos casos nas mulheres, nos homens, na gravidez. E isso seria relativamente simples, porque é só penicilina, né? Porém, aí os homens não se tratam, elas se reinfectam, então você tem vários casos de sífilis em gestante que acabaram virando sífilis congênita, né? E esse gap que você tem entre uma coisa e outra, né, de não conseguir tratar a tempo, é aí que a gente precisa atuar. E a gente sabe que muito disso tem a ver com o tratamento do parceiro. E a manifestação que você perguntou, né, assim, ela não dói, não tem cheiro, né, então são manchas, né, nas mulheres é um pouco mais difícil de detectar por conta do seu aparelho, né, por conta da própria genitália feminina, né, e desse aparelho
interno, então muitas vezes está no colo do útero, está na parede ali vaginal, e por fora também, nos homens também, né, assim, essas manchas, não coça, não tem cheiro, não dói, né, porém ela pode avançar e aí no estágio segundo, aí no segundo estágio, aparecer as rosáceas, né, as manchas nas mãos, nas plantas dos pés, depois isso pode migrar e para todo o corpo, que vai desaparecer, né? Porém, ela pode também avançar e ir para o cérebro, enfim, ela pode levar à morte, né? Pode causar a morte. A gente tem na história aí, na nossa história, filósofos que faleceram, né? E outros que faleceram por conta da sífilis, no momento em que não se tinha penicilina, né? Então, ela tem o tratamento, tem a cura, porém a gente não tem nenhuma vacina para que nunca mais aconteça. Né? Por isso que ela se alastra com muita rapidez, né? A gente tem o teste rápido para detecção e uma vez detectado, encaminhado para sorologia, né? Para fazer o VDRL e aí inicia imediatamente o tratamento. Certo. Sobre as consequências das doenças venéreas para o próprio bebê, a gente vai conversar no segundo bloco. A gente está conversando aqui sobre as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, as consequências para a mãe, para o bebê e para toda a família. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas não saia daí, o TV Câmara Entrevista volta em instantes.